Vasco no va a bajar, ¿eh? No va a bajar. Vamos a pelear hasta, hagan lo que haga, Vasco no va a bajar. No va a bajar, absolutamente. No va a bajar. Vamos a pelear hasta lo último, pero no va a bajar. Hagan lo que hagan. No va a bajar. E o Ramon Dias estava certo, hein, meus amigos? Façam o que façam, o Vasco não vai cair. Não vai cair. E não caiu. Finalmente tivemos agora há pouco a confirmação com essa rodada agonizante, em que confirmou aí a permanência do Vasco na elite do futebol brasileiro para 2024. Aos jogadores, à comissão técnica e principalmente ao Ramon Dias, palmas e mais palmas, pois conseguiram reverter um panorama negro que colocava o Vasco como forte candidato à degola. Ao Paulo Brax, Luiz Melo, Abel Braga, 777, toda a atual gestão de futebol, vaias e mais vaias, pois prometeram um time protagonista nesse Brasileirão, prometeram que o torcedor vascaíno não iria mais sofrer, prometeram que esse time do primeiro turno sustentava uma Série A, e o que a gente viu em campo foi totalmente ao contrário. Foram obrigados, depois dos fracassos acumulados, depois de muita pressão, a abrir o bolso para que nessa segunda janela a rota fosse corrigida e um técnico de verdade fosse contratado, peças de maior qualidade chegassem, assim permitisse ao Vasco essa luz no fim do túnel, essa mudança de pluma. É bem verdade que muitas vezes o time não se ajudou, vacilou demais nos últimos jogos e perdeu pontos incríveis, inclusive em casa. E acabou beneficiado então pelas bobeiras dos seus adversários que conseguiram ser piores. Mas o que importa agora é que em 2024 o Vasco vai poder ter uma sequência na Série A. Só que o torcedor vascaíno, meus amigos, está de saco cheio. A gente não aguenta mais, né? Ano após ano, ver um time disputando, ver o seu time de coração disputando zona de rebaixamento, disputando para não cair. E olha que foi instituída a SAF, mas ao que parece, pelo menos dentro de campo, nesse Brasileirão, as coisas não surtiram efeito. Conseguiram errar, como o associativo errava lá atrás. Conseguiram fazer o mesmo roteiro de montar um elenco para figurar na Série A. E o que é pior, com risco de mais um rebaixamento. O Departamento de Futebol, junto com a 777, montou um dos elencos mais caros da Série A. E olha em que posição está entregando o Vasco nesse momento. Não tem como ver que isso é um trabalho bom, né? Se a 777 considerar isso um trabalho bom, imagine o que eles vão considerar de ruim, né? Saindo de cima do muro, acho que está bem claro que mudanças precisam acontecer para ontem na estrutura do Departamento de Futebol. Não dá para continuar com as mesmas peças que montaram essa engrenagem. Não tem essa de que só serão feitas mudanças se o Vasco fosse rebaixado. A posição do Vasco nesse Brasileirão, né, por tudo que foi feito e falado, é no mínimo vergonhosa. Não tem como defender isso, como eu falo sempre. A permanência do Vasco não pode ser tratada como um prêmio ou consolo. O Vasco não tem que se contentar com pouco. O Vasco é um time gigante, não é um time amador. É um time colecionador de títulos, de voltas olímpicas memoráveis. Tá na hora de dar um basta nesse sobe e desce, né? O futebol é o carro-chefe do clube e precisa também da mesma atenção, do mesmo carinho, do mesmo apoio que os demais setores. A agonia acabou hoje. O Vasco conseguiu se manter na Série A, mas que as atrocidades feitas nesta temporada, lá atrás, sirvam de lição. Porque todas as promessas entoadas pela atual gestão de futebol era mais do que obrigação seguir na elite. Por isso, meus amigos, eu acho que a gente deve destacar a comissão técnica e os jogadores, principalmente desse segundo turno, que reuniram forças lá do fundo para buscar aí uma reviravolta nessa situação. Mas quem montou o elenco merece ser cobrado. O trabalho foi péssimo e a gente não deve misturar as estações. Bom, galera, eu não vou me alongar muito, porque a gente tem que agradecer essa permanência nessa Série A. Graças a Deus, chegou ao fim essa temporada, né, de muita tensão, de muita agonia, de muito desgaste. Ninguém aguentava mais. Nós que trabalhamos, nós que somos torcedores ao mesmo tempo, trabalhamos com notícias ligadas ao Vasco, a gente sofre pra caramba também. É complicado. Mentalmente a gente está desgastado nesse final de 2023. E que a 777 aprenda com os erros e monte um elenco, um departamento de futebol à altura das tradições do Vasco. E que a nova diretoria do clube associativo, na figura do Pedrinho, que tem identificação com o clube, né,
possa ajudar nesse elo. E seja ouvido, claro. Hoje, oficialmente, está aberta a temporada de especulações e que a torcida vascaína possa receber especulações positivas, reforços que realmente venham para somar, para enriquecer esse elenco. Porque esse time está precisando e muito, e de muitas opções, hein? E aqui no canal Detetives Vascaínos você vai ficar a par das principais movimentações do Vasco para 2024, com aquele trabalho de apuração que só você já conhece. Bom, tá tarde, não vou me alongar. Vamos, que amanhã é quinta-feira. Um grande abraço e saudações vascaínas!